1 Reis, capítulo 10. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E eu gostaria de meditar com os irmãos. Eu acho que o PowerPoint está... Isto. Salomão. Irmão Salomão. Eu gostaria de meditar com os irmãos na série Salomão, sobre riqueza, glória e decadência. 1 Reis, capítulo 10. Vamos ler os 3 primeiros versículos, depois faremos menção a outros textos da palavra de Deus. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. E não houve nada profundo demais que o rei não soubesse explicar. Ponto. Até aí. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, Salomão havia pedido a Deus sabedoria, e de fato Deus deu a ele sabedoria e muita riqueza. Os irmãos se recordam que agora Salomão está num ponto da vida de ser um homem que teve grandes conquistas. Tudo que colocou no coração, construiu. Construiu um grande palácio, reconstruiu muitas cidades. Salomão foi um restaurador, além de um construtor. A principal obra, nós falamos sobre ela no domingo passado, por conta da construção do templo. Por quê? Porque o templo tinha um efeito, do ponto de vista e um significado espiritual muito grande. Ele tornou ali Jerusalém, Sião, como o centro, fortaleceu a ideia de centro do culto, lugar dado por Deus, e o templo como símbolo da presença de Deus, porque a arca de Deus ficava ali. Além então das reconstruções, das cidades restauradas, do palácio, o templo. Agora, meus irmãos, Salomão vive a sua fase de glória. O reino pacificado, por quê? Porque a fama de Salomão correu de um modo que ninguém queria guerrear contra Salomão. E agora Salomão recebe a visita de uma mulher, e essa visita não é uma visita tão simples, ela tem um simbolismo grande. Ela revela que Salomão tornou-se famoso, rei reconhecido de outros. Ele recebe a visita da rainha de Sabá. Sabá é a região, provavelmente a região onde hoje é o Iêmen. E essa rainha de Sabá, além das informações bíblicas, as informações extra-bíblicas indicam a existência de uma mulher muito inteligente, rica e capaz. E ela vai atrás de Salomão, porque ouve falar de Salomão, e traz muitas perguntas. O texto diz que Salomão a todas respondeu. É difícil responder todas as perguntas. Muito difícil. As respostas que Salomão deu a impressionou muito. Ela ficou muito impressionada com as perguntas difíceis. Diz o texto que ela perguntava para prová-lo com perguntas difíceis. Ele foi aprovado naquela prova oral que passou com a rainha de Sabá. Mas também agora no capítulo 10, nós percebemos que a glória de Salomão se revelava também por conta da organização do seu reino. Até no próprio palácio. O texto diz no capítulo
10, o verso 4, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a comida que era servida na mesa, o lugar dos oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. A organização daquelas mesas, a organização dos servos, das copeiras, de quem servia. Então ali era de fato impressionante. A riqueza, meus irmãos, de Salomão se mostrou na fartura de alimentos. Tudo que se comia ali. E a Bíblia diz no capítulo 10, o verso 27, o rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros, que eram madeira muito valorizada, os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os sicômoros eram madeiras comuns, simples, os cedros nobres, mas havia a prata que era de valor, se tornou como algo qualquer, de tão rico que se tornou o reino. A presença ali dos cedros também, madeira de cedro, em muita quantidade. Os cavalos de Salomão vinham do Egito. Havia já um comércio exterior com o Egito e da Cilícia. E os comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reinos dos heteus e para os reis da Síria. Comprava-se no Egito e vendia-se, obviamente por um preço maior, para outros lugares. Então, irmãos, a prata se tornou coisa barata, de tanto ouro que havia ali. Então nós estamos aqui num ponto da glória, do apogeu do reino de Salomão. Mas eu quero convidá-lo a seguirmos para o capítulo 11, 1 Reis 11. Agora, meus irmãos, como é que pode? Do 10 para o 11, muda tudo. A riqueza continua, mas a glória se foi. Às vezes, irmãos, fica a riqueza, mas vai-se a glória. Às vezes está a simplicidade, a pobreza do ponto de vista humano, mas a glória está ali. Agora tem a riqueza, mas foi-se a glória por quê? Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres. Ele se casou com uma filha do Faraó do Egito. E além dessa, amou muitas mulheres estrangeiras. Vamos lá. Moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Agora preste bem atenção na afirmação final do verso 2. A estas Salomão se apegou pelo amor. Vamos repetir juntos: a estas Salomão se apegou pelo amor. A estas os... pois é, em nome do amor, alguns acham que tudo pode. O Salomão, ele deu um pinote no tempo. Ele saiu do seu tempo e foi parar no século 21 depois de Cristo, nosso tempo. Onde em nome do amor pode-se tudo. Ele se apegou a essa mulherada extraordinária aqui de grande,
E diz o texto que se apegou por amor. Olha a quantidade, verso 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. 300 com 700, 1000. Olha só, vamos aqui, irmãos, entender uma coisa. Alguém pode dizer que o Salomão foi para o céu com 1000 mulheres? Mas isso aqui não é céu, não. Isso aqui é perturbação. Isso aqui não é céu, não. Isso aqui não é céu, não. Você sabe que você pode ler uma coisa dessa e num momento de fraqueza e de falta de juízo pode pensar, oh meu Deus, eu queria ser Salomão. Não. Pois é. Primeiro, você não tem saúde para isso. Isso aqui é uma questão de saúde. Saúde em que sentido? Em todos. Todos os sentidos. Isso aqui não existe. Isso não existe. Isso aqui é um exagero. E tudo que é demais sobra. Tudo que é demais prejudica. Alguns indicam, meus irmãos, que algumas dessas mulheres Salomão nem viu. Nem viu. Tratando-se assim de casamentos com viés político. Entretanto, se ele não viu 1000, mas viu 100, já é demais. Já viu muita coisa. Agora, o fato é o seguinte, é que uma lição importante, nós não podemos amar todo mundo igual. Não é porque a gente diz, não, o que importa é o amor. Não, não é verdadeiro isso. Na vida, isso aplicado dá complicação. Existem coisas que ficam bonitas num discurso, numa frase no Instagram, numa entrevista. Mas aplicado à vida, mata a vida, adoece a vida. Por razões diversas, todo mundo sabe que um negócio desse aqui não dá. Irmãos, existem tipos diferentes de amor e nós sabemos disso. O amor de um irmão com seu irmão. O amor de uma irmã com sua irmã. O amor de um neto com os avós. O amor dos avós para com os netos. O amor do marido com a mulher, da mulher com o marido. O amor do noivo com a noiva. É diferente do amor com os vizinhos. Nós devemos amar a todos, devemos amar a todos. Mas cada um com o seu amor de modo apropriado, aplicado apropriadamente. Quando você diz, eu amo meus vizinhos, você está dizendo, eu respeito meus vizinhos. Eu gosto dos meus vizinhos. Eu faço tudo para ser bom vizinho. É isso que você está querendo dizer. Você não ama os vizinhos igual ama um filho, não. É um tipo de amor diferente. E a vida precisa ser assim para que as coisas funcionem. Agora aqui Salomão resolveu ser o cara mais amoroso do mundo. A gente tem que ter cuidado, porque de repente a gente acha que botando uma camisa, eu faça amor, não faça guerra. Às vezes nós estamos criando a guerra. Você está entendendo? Porque as coisas são diferentes. Não convém, por exemplo, que você ame uma mulher de um amigo seu igual você ama a sua mulher. É uma coisa diferente. Nós amamos as pessoas de modo geral. A Bíblia diz que devemos amar até os inimigos. Mas o amor aplicado a um inimigo não é um amor igual ao amor de uma pessoa da sua família, não. Porque para amar um inimigo, você não precisa gostar do inimigo. Porque gostar é uma outra coisa. Eu estava preso lá no engarrafamento. Não dava nada, não andava nada. Já estava ficando meio enjoado em termos assim de queremos ir. Daqui a pouco vai sede. Já estávamos com sede. Não tem água. Mas eu tenho certeza que a irmã Cristiane estava gostando de estar comigo. Gostando.
Eu estava gostando de estar com ela ali. Se fosse um inimigo, não estaria gostando. Eu poderia até amar, mas gostar não. Porque gostar é uma outra questão. Você vai fazer uma viagem daqui para Belo Horizonte de carro. Você chama quem? Quem você gosta. Quem vai tornar aquela viagem legal. Quem você vai rir, vai tomar café junto na estrada, vai contar uma história. Ou se ninguém estiver falando nada também, daquele silênciozão, está todo mundo de boa ali. Não é assim? Agora, você amar uma pessoa que se declara seu inimigo, você vai orar, pedir a Deus para abençoar, não vai desejar o mal, vai desejar que as coisas aconteçam, que aquela vida mude, que a visão daquela vida mude. Você não vai querer tomar uma providência que prejudique aquela vida, você está amando aquela vida. Apesar de não estar dando para convidar para ir passar o Natal na sua casa. Você está entendendo? Pois é. Agora o irmãozão Salomão aqui, fora de série, resolveu ser o cara mais amoroso do mundo. O que aconteceu com ele? A Bíblia diz, no verso 4, no verso 3 ainda, tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Perverteu o coração, porque alguma coisa no coração foi tocada. Irmãos, ele desobedeceu o princípio de Deuteronômio 17:17. E quando a gente desobedece a palavra de Deus, não tem jeito. Deuteronômio 17:17, antes de existir rei em Israel, lá no deserto ainda, 17:17. Porque o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo, Davi, o terceiro, Salomão. Em Deuteronômio, quem lidera o povo não é um rei, é um profeta, é Moisés. Depois de Moisés foi Josué. Depois de Josué, eles entram num período assim, de uma instabilidade assim, uma falta de liderança, um vai e vem, uma confusão, parecendo o mundo de hoje. Aquele negócio, vem um, vem outro, uma coisa desorientada. Aí cumpriu-se na vida daquele povo o texto que diz: cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Porque você sabe que onde não existe liderança, cada um faz o que quer. Então existe uma desordem, cada um faz o que quer. Depois Deus levantou um grande líder chamado Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz, tudo junto. E ele exerceu esse ministério dele durante muito tempo, até que o povo pediu um rei. Aí lá em Deuteronômio, no capítulo 17, já havia uma orientação, porque Deus sabia na sua presciência que um dia eles teriam um rei. E diz o texto de Deuteronômio 17, e se esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres. 1000 é muito, irmãos. 1000 é muito. Passou da conta. Ah, mas ninguém falou nada. Ninguém falou, mas Deus falou lá atrás. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem deve acumular muita prata e muito ouro. Salomão acumulou muita prata, muito ouro e teve 1000 mulheres. Desobedeceu. Voltando para 1 Reis capítulo 10, verso 4 agora diz assim. Desculpe. Capítulo 11, verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. Irmãos, quando diz suas mulheres lhe perverteram o coração, a culpa não foi das mulheres não, a culpa foi dele. É dele, ele, culpa dele. Elas lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu, olha que situação. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Irmãos, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Sempre que nós abrimos mão de um preceito da palavra de Deus, nós abrimos espaço para a quebra de outro. Um abismo chama outro abismo. Você abre mão de obedecer um princípio, daqui a pouco será outro princípio que será quebrado também. Porque algo bom chama outro bom, e uma coisa ruim chama outra coisa ruim. É o tal da legalidade que alguns de nós usam essa expressão, da legalidade. O que é da legalidade? É o dar lugar ao diabo de Efésios. Não deis lugar ao diabo. O que é dar o lugar? Fica à vontade, pode sentar aqui. Pode sentar, vai sentar por quê? Porque eu convidei, pode sentar. Eu abri a porta. Então eu abri a porta, eu estou dando licença, legalidade. Eu estou dando autoridade. Irmãos, eu era pastor novinho, fui aconselhar uma situação bem grave. Foi um irmão da igreja comigo, e aquele irmão da igreja era assim muito falante, e ele acabou me acompanhando naquela situação por uma circunstância do momento. Quando nós estávamos sentados com a outra pessoa, que nós estávamos tentando ajudar, aquele irmão da igreja que me acompanhava, ele usou ele parece que assim, foi tomado por Deus, sabia? Ele disse para o outro assim: você deixou a chave da sua casa? Aonde? Aí o outro disse, onde é que tinha deixado a chave da casa? Ele saiu de casa com o desejo de sair de casa, não é? Sair sem voltar. Saiu de casa. E deu a chave lá para alguém. O irmão nosso da igreja simples lá, eu nunca esqueci aquilo, porque aquele irmão foi tomado por Deus aquela hora. Ele disse assim: meu irmão, fulano de tal, deixa eu lhe explicar uma coisa, diante de Deus, um homem nunca entrega a chave da casa dele para ninguém. Você deixar a chave da casa lá, porque você saiu, e o pessoal vai chegar e não tem chave para entrar, é uma coisa, isso não tem problema não. O pessoal vai lá no vizinho, pega a chave e entra dentro de casa, vizinho de confiança. Agora, você pegar a chave da sua casa e dizer assim: olha, estou saindo de casa, toma a chave aí, estou indo. Aquele irmão simples da igreja disse assim: isso tem um significado no mundo espiritual muito grande. Você está abrindo mão da autoridade da sua casa, você deixou a chave com outra pessoa. Aí ele disse assim, o irmão da igreja estava muito mais corajoso do que eu. Disse assim: nós vamos orar aqui agora, e nós vamos lá, né, pastor? Eu senti que o cara estava tomado por Deus mesmo. Eu disse: vamos mesmo, nós vamos lá pegar essa chave de volta. Irmãos, nós não fomos lá buscar a chave. Chegou lá, o irmão ainda foi humilde ainda. Foi lá e pediu a chave de volta, o outro nem sabia de nada. Ele falou assim: agora você pega essa chave e se responsabiliza por ela e pela sua casa. Porque você dá essa chave para outra pessoa, daqui a pouco quem está entrando por aquela porta é Satanás. Irmãos, coisas que alguns acham que são exageros, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando Salomão resolveu que ele tudo podia, ele experimentou a perversão do coração. O texto bíblico diz que Salomão perverteu o coração e que o Senhor, verso 9 do capítulo 11, o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Salomão deixou para trás toda a experiência que ele teve com Deus. Deus deu o reino a Salomão. Irmão, Salomão era um improvável. Ele é filho de Batseba, a mulher com quem Davi adulterou. E Davi tinha outros filhos. Um filho de Davi chamado Adonias era louco para ser o rei.
se autoproclamou rei, mas Deus honrou Batseba, de certo modo tentando restaurar aquela história, porque Batseba não foi culpada. Davi a trouxe ao palácio e adulterou com ela. Ela perdeu um filho que teve com Davi. De certo modo, Deus colocou a graça dele, olhou, amou a vida de Davi. A Bíblia usa essa expressão, que Deus amou o menino. Então Deus coroou Salomão. Agora Salomão esquece de tudo aquilo e ficou apaixonado. Mas a Bíblia diz então que Deus se indignou. E aí, meus irmãos, nós aprendemos algumas lições. Uma delas é que sabedoria precisa ser cultivada em todas as fases da vida. Eu já percebi, por exemplo, que jovens solteiros, adolescentes, acham que quando eles se casarem, toda tentação do lado da sexualidade, ela vai-se embora porque a pessoa se casou. Isso não corresponde à realidade. Isso não é real. Você precisa ter sabedoria. Quando é um adolescente, quando é um jovem, quando se torna adulto, o povo da meia-idade precisa muito de sabedoria, porque um povo difícil de ser tratado é o da meia-idade. E eu não estou falando isso para ofender ninguém, não, mas tem que situar a pessoa. Tem que situar. Sabe por quê? Uma pessoa da meia-idade, ela tem uma tendência de olhar para os que são mais novos e pensar, esses não sabem de nada. Ouvir filho, ouvir sobrinho, não sabe nada. Sabem de nada. Quando eles olham para os mais velhos, eles consideram os mais velhos ultrapassados de outra época. Também não pode falar nada, porque é de outra época. E uma outra agravante na vida de uma pessoa de meia idade é quando ela começa a dizer, ninguém paga meus boletos. De fato, ninguém paga os seus boletos. Então você fica numa situação de superioridade absoluta. Você não aceita a repreensão de ninguém, nem quem está mais baixo, nem quem está mais acima, e nem dos iguais, porque é você que paga os seus boletos. É numa dessa que às vezes Deus permite a pessoa dar uma topada na vida e parar de ter condição de pagar boleto. Porque em vez de andar mais humildemente com Deus, e agradecer a Deus os privilégios de poder estar pagando boleto, aquilo bate no coração dela como um salvo-conduto. Eu faço o que eu quero. Irmãos, isso não é bênção de Deus. Isso, ou melhor, isso não é uma resposta boa à bênção de Deus. Todas as fases da vida, e é por isso que a gente tem que lembrar. Salomão mesmo disse, melhor é o fim do que o início. Por quê? Porque o fim, ele revela a realidade. O que tem mais empolgação? O noivado ou a bodas de ouro? Em vários casos o noivado tem mais empolgação. As pessoas estão mais empolgadas no noivado. Estão mais empolgadas. Estão postando tudo. Bodas de ouro, quem está fazendo bodas de ouro nem posta. Nem posta nada. Alguém tem que postar para ele lá. Então, empolgação muito grande. Às vezes a pessoa me pede para poder ficar noiva aqui no culto aqui. A gente não tem esse hábito. Porque a gente sabe que noivado pode acabar. Aí a gente fica ali pagando aquele mico. Está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que quase quer fazer um culto para noivar. A gente tenta ser moderado. Então a gente diz, não, para noivado ainda não. Para noivado ainda não. Porque irmãos, eu já tive gente pedindo para pedir namoro aqui da igreja, aqui daqui. Também é muito, ainda não. Calma, Batista. Calma, Batista. Calma, Batista. Namoro não. Aqui não é programa namoro na TV, não. Aí a pessoa pede, o outro diz. Já pensou? A pessoa se sente até obrigada a aceitar. Porque tem um pessoal sem juízo que não combina, não. Não combina, não. Chama todo mundo e fala, você aceita? A outra pessoa não está aceitando ainda, fica ali.
Como assim? Então não dá. Mas talvez está em empolgação total no noivado. Qual a diferença do noivado para a bodas de ouro? Noivado é uma promessa de amor. Bodas de ouro é a prova. Então, quando o texto diz, o fim das coisas é melhor do que o início, é nesse sentido. Qual é mais importante, o primeiro dia de aula ou o dia da formatura? O dia da formatura. O início da guerra ou o final da guerra? O final da guerra. Então, Salomão esqueceu que ele na velhice precisava manter o juízo. Uma outra coisa, ninguém pode tudo. Tudo não. Nem o rei podia acumular muitas coisas segundo o preceito bíblico. Segundo o princípio bíblico, o rei também não podia ter muitas mulheres. O que foi acontecendo? Foi acontecendo uma perversão da situação. E por fim, meus irmãos, a maior glória está não na riqueza material, não naquilo que se vê, mas na fidelidade. Independentemente da fase da vida que você está, busque a sabedoria para esta fase. Você precisa buscar sabedoria para ser boa nora, mas depois pode continuar clamando para ser boa sogra. E já vou avisando, ser sogra é mais difícil do que ser nora. Você acha que não é porque você ainda não é. Você é imatura ainda. Você não sabe o que é investir numa vida, igual uma mãe investe. Você não passou por isso. Você olha e acha que é tudo bobeira. E você, norinha muito nova, está numa necessidade de autoafirmação. E você está meio adoentada da cabeça, está querendo cortar um cordão umbilical que não se corta. Mas sabe quando é que você tem um pouco de grandeza? Quando você vira mãe. Você imagina o seu marido dizendo assim, eu vou jantar terça-feira com a mamãe. Onde? Escolhe aí onde. Escolhe aí, fala um lugar. No Outback. Pode ser também. Pode ser. E o seu marido se arruma, coloca perfume e diz, amor, estou saindo, vou almoçar, vou jantar com a minha mãe. Qual vai ser a sua reação? Não. Responde não. Responde não, mentir na igreja é até pecado. Responde não, está no meio do culto aqui, ó. Culto. Culto. Qual vai ser a sua reação? Jantar com a mamãe. E ele vai pegar o carro e vai chegar lá e vai abrir a porta para a mãe dele e vai... Sabe que dia que você vai achar isso bonito? No dia que seu filho casado fizer isso com você, você vai achar a coisa mais linda do mundo. Olha, fiquei passada. Você vai contar para suas amigas, ele veio. Ô menino cheiroso, chegou aqui todo cheiroso. Cabelo penteado, não sei o quê. Todo passadinho, me levou para jantar com ele. Pagou a conta. Você vai achar isso a coisa mais extraordinária do mundo. Se você achar que o seu filho fizer isso com você, você vai se sentir mega valorizada. Agora eu vou te falar uma coisa. Se você não estiver bem da cabeça, se o seu marido fizer um negócio desse com a mãe dele, capaz de você ficar doente. Porque começa a malucar, começa a endoidar, começa a ter um tipo de raciocínio que não tem nada a ver. Como é que ele nunca faz isso comigo? Outro dia eu fui comer uma coxinha lá no culto, depois do culto. Ele perguntou quanto é que é. Agora a mãe dele, ele está levando lá não sei aonde, que isso? Eu sou a mulher dele. Irmãos, sabedoria para todas as fases da vida. Sabedoria para namorar, para noivar, para casar. Sabedoria para ser idoso. Uma turminha de idoso teimoso. Nosso Pai. Irmãos, eu estou assustado. Assustado.
Os comedores de açúcar, que é uma coisa louca. Sabe como é que eles respondem? Eles estão num raciocínio de doido. Eu não aguento. Eu ando pregando aí em alguns lugares aí, congresso de idosos. Nossa, é de apavorar. Na hora do almoço, irmão, todo mundo quer provar um pouquinho de cada sobremesa. Então tem pavê, tem pudim, tem doce, disso, daquilo. A pessoa põe tudo, um pouquinho de cada coisa. E todo mundo dizendo é só hoje. Você está vendo que não é só hoje, que aquilo é da vida. Você vê que aquilo é da vida. E aí preste atenção, essa mesma pessoa que dizia eu não aguento ficar sem doce, ela vira para o rapaz de 18 anos, para a moça de 18 anos e diz assim, ó, sexo só depois do casamento, hein? Ah, nós tínhamos que refletir. Nós tínhamos que refletir um pouquinho, porque a nossa incoerência é muito grande. Ela é muito grande. Quando eu vejo, eu não aguento. E você acha que os outros estão vendo esse tanto de coisa aí, estão aguentando? Aí fica aquele idoso, aquele pai teimosão, exigindo de todo mundo obediência. Ah, você tem que ficar sem comer isso, aquilo outro. Ah, não aguento não. Vida é só uma. A do outro tem duas? Eu não sabia que os adolescentes tinham duas vidas, não. Sabia não. Eu não sabia que os jovens tinham 3, 4 vidas, não. Viver só uma vez. Aí os exames estão explicando lá, o médico está explicando, o outro está explicando, o outro está pedindo, a mulher está implorando, e o sujeito está lá, sendo ele, todo pleno, ninguém me manda, eu como o que eu quero, e o outro. Irmãos, nós deveríamos todos pedir a Deus um pouco mais de maturidade, e nós entendermos que às vezes nós temos vontades, que não é tudo que a gente gosta, que a gente quer, que nos faz bem. Salomão podia dizer, primeiro foi por amor, em segundo lugar, eu gosto. Só que a Bíblia diz, isso revela um coração que se foi. O seu coração não pode ir. Se seu coração for atrás do quê? De qualquer coisa que não seja Deus. Atrás da riqueza. Por isso que o amor ao dinheiro é um problema. Você pode gostar de dinheiro, amar não. Gostar pode. Gostar. Às vezes eu pergunto assim, quem gostaria de receber 1 milhão? Um exemplo, na pregação. Um monte de gente não levanta a mão. Deixa eu até perguntar aqui. Quem gostaria de ganhar 1 milhão de hoje para amanhã? Pois é, várias vezes, é porque você já, tem gente que diz que não quer, tudo bem, não quer, tudo bem, não quer, não quer, também eu não ia dar mesmo, então ficou tudo bem, tudo bem. Dinheiro, você pode gostar, por quê? Porque você pode transformar ele em coisas boas, fazer ele gerar coisa boa, é aí que está. Botar ele para trabalhar, para fazer coisa boa. Mas quando a pessoa ama o dinheiro, aí o dinheiro domina a pessoa. Aí é o contrário. O dinheiro que põe a pessoa para fazer as coisas, e não a pessoa põe o dinheiro para fazer as coisas. Se o coração for atrás da riqueza, aí se foi o coração. Se for atrás de paixões, ele vai e abandona tudo. Então, para cada fase da vida, é necessário sabedoria. Eu queria orar agora, pedindo a Deus por todos nós aqui. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Salomão, grande homem, impressionante, mas para Deus já não agradava mais. Impressionou a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, meus irmãos,
Ela era dona da revista, as revistas de fofoca. Ela tinha os sites, estavam lá socialites junto com ela. Todo mundo impressionado. Todo mundo impressionado com roupa, com beleza de palácio, com as comidas do palácio, com a exibição, com a ostentação, enquanto Deus via o coração. Que Deus abençoe, mantém sua vida de pé, guardado e livre de todo mal. Amém?